Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Bom dia, meus irmãos. Vamos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, de um livro muito especial pela forma como ele registra os ensinamentos de Cristo. E uma parte desses estudos que nós estamos fazendo, além de conhecer como Jesus falou para a multidão, nós estamos agora nas lições em que Jesus dá direcionamentos aos seus discípulos, que nos traz também direcionamentos bem pessoais, tá bom? Então, nessa primeira parte da lição 13, sim, nós vamos dividi-la, né, para não ficar muito extenso. Nós vamos falar sobre corações aflitos, bem pertinente, né, gente? Nós vamos estar estudando João 14, que vocês já tiveram a oportunidade aí de ter essa introdução com uma música muito bíblica, muito bacana, que é essa Jesus é o Caminho, da Heloísa Rosa, que retrata o nosso capítulo de hoje em forma de canção. Então é importante, né, ter canções que realmente tragam ensinamentos bíblicos, louvores, reafirmando, elogiando o nosso Senhor e agradecendo pelo que Ele tem feito por nós. Então vamos entrar na nossa lição.
tema Corações Aflitos, lição 13 da sua revista aí do Evangelho de João, capítulo 14 de João. Particularmente tenho um amor por esse capítulo. Deus tem sido, como sempre, amoroso comigo, me abençoado através dessas lições também, tá? Eu trago aqui para vocês, mas quando você está estudando, tem cada detalhe que o Senhor nos mostra, cada verdade aí que Ele reafirma, né, nos nossos corações. Espero que isso aconteça com você também no decorrer da nossa lição, tá? Nosso versículo-chave, João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Forte, né? Versículo conhecido, mas que nós vamos chamar de versículo coração da nossa lição de hoje, tá? Nosso versículo-chave. Você já imaginou aí, ou já aconteceu na sua vida uma situação em que alguém precisou, olha, se despedir? Poxa, eu vou precisar ir embora. Alguém próximo, tá, gente? Alguém que importe muito pra você. Se de repente isso nunca aconteceu, eu te chamo aí pra gente imaginar como se você tivesse aquela pessoa bem querida, um filho, seu marido, né, seus pais, viesse e dissesse: olha, eu não vou estar mais com você, tá? A gente vai se despedir porque é o meu momento de partir. Forte. Pense qual seria aí a sua reação. Se você já viveu, deve estar lembrando de quão difícil é, né? Mas quais sentimentos despertam em nós, né? Despertariam em você se você estivesse se despedindo aí de alguém muito, muito importante da sua vida. Ele dissesse, né, previamente: olha, eu vou embora. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Mas Jesus, João registra nesse capítulo 14 o consolo, a forma como Jesus traz as suas palavras, consolando corações, no nosso primeiro ponto, corações perturbados. Os discípulos receberam ali essa notícia. Jesus estava falando claramente que ele não estaria mais com os discípulos, que ele precisaria ir. E só essa notícia já dá aquela mexida, né? O emocional ali dos discípulos, para onde o mestre vai, né? Como vai ser? A gente vai ficar aqui sozinho depois desse tempo todo, depois de vivenciar todos esses milagres, estar do lado dele ali, trazendo todos esses ensinamentos de maneira presencial, junto com o próprio Cristo. E agora, para onde ele vai? Nós vamos ficar sozinhos? Como vai ser? Como vai seguir os nossos ministérios? Então devem ter passado vários questionamentos nos corações dos discípulos ali. Mas as palavras de Cristo, elas são palavras de consolo, de estímulo e de direção. Para nós, essas palavras de hoje que o Senhor registrou, né? O Espírito Santo aí esteve intervindo com João para que fosse registrada no capítulo 14, são palavras também de consolo, estímulo e direção. Quero que você traga para si. Apesar de nós estarmos contando no contexto dos discípulos, a palavra de Deus, ela fala diretamente a nós, a nossa realidade. Jesus lança ali palavras de vida a corações que estão perturbados, né? Eles estão aflitos. Para onde o nosso Senhor vai? Como é que vai ser daqui para frente? Então, o primeiro versículo lindo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E é lançada a primeira palavra aí de consolo, né? Consola corações perturbados. A preocupação e o medo certamente tomaram conta ali do coração dos discípulos. Então Jesus vem logo nesse primeiro capítulo dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, descanse, né? Não fiquem com corações perturbados, corações aflitos. Continuem confiando, né? Fazendo aqui colocando as nossas palavras, né, no versículo. Então, continuem confiando, não fiquem com corações perturbados. E a gente pode trazer isso para nós também, né? É um ensinamento assim: olha, vocês não vão ser abandonados, né? Não vai ser assim: eu vou embora e vou deixar vocês. Mateus 28, versículo 20, a gente pode traçar esse paralelo também, quando ele diz: ó, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é consolo: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu não vou abandonar vocês. Então hoje você vai pensar assim: eu não estou em momento algum sozinho, né? O Senhor não nos abandona, porque essas palavras de consolo, ela vem aos nossos corações também.
Um outro momento que a gente pode pensar aqui sobre consolar corações perturbados, como Jesus usa suas palavras de consolo, é que nós podemos pensar assim, olha, eu tenho que exercitar a minha fé diariamente, né? Não está me perturbando, me preocupando com o amanhã, do como vai acontecer. O Senhor disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Nós somos convidados a confiar, descansar no Senhor. Mateus 6,34 diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia também, em outros versículos, vai complementar. O que você pode acrescentar na sua vida, né? A partir de preocupações, irmãos, todos nós temos. Eu diariamente, vou dar meu exemplo pessoal, porque estou aqui ministrando para vocês nessa aula, mas eu diariamente tenho aí a chamada para preocupação, né? Aquele resquício assim na mente de se preocupar com amanhã, como vai ser, a situação X. Mas sabe algo que eu aprendi? Eu aprendi lendo um livro para minha mãe, que a nossa mente, ela nos trava armadilhas. Como se fosse o que a gente lembra de armadilha, para mim já vem a ratoeira da cabeça, né? Que eu tive essa imagem muito forte quando eu era criança. Então, quando tem um queijinho ali, aquele queijo bem delicioso, né? Tá ali aquela comidinha, é a forma que vai atrair aquele animal, o rato, né? Para uma armadilha. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de ansiedade são armadilhas para nos afastar dessa confiança que nós devemos ter no Senhor. Então, às vezes vem essa preocupação na nossa mente, né? Essa ansiedade, mas pode ter certeza, é uma armadilha que vai lhe levar, desencadear em outras situações na sua vida. Quando nós esquecemos que o Senhor disse, não se preocupe com o amanhã. O amanhã tem as suas próprias preocupações, fique só com as preocupações, né? Do dia de hoje, largue toda a ansiedade. Então, vamos exercitar a nossa fé diariamente, entregando ao Senhor cada uma das nossas preocupações. Se ela vier, não se permita, né, ser preso pela essa armadilha, que é a preocupação da nossa mente. Mas aí como é que faz, Priscila? Nesse mesmo livro, esse livro chama-se Contentamento, muito bom. Nesse mesmo livro, ele fala sobre estar contente com o que o Senhor nos tem dado, que as preocupações são armadilhas para a nossa mente, sobre isso, né? E que você deve substituir o seu pensamento. Eu já vinha trazendo essa verdade para mim. Olha, quando uma coisa ruim vier na minha mente, né? Uma preocupação, algo que me faça pecar contra o Senhor, porque quando eu não confio nele, eu estou duvidando, né, da soberania dele sobre todas as coisas, do cuidado dele na minha vida. Então, quando um pensamento ruim vier, substitua por uma promessa do Senhor. E casa direitinho com João 14, gente, porque ele diz, não se turbe o vosso coração, e a gente passa para um segundo ponto da nossa lição, que vai já falar sobre nos estimular, né? Como a forma como Deus nos estimula, porque ele vai voltar, ele vai trazer, ele manda um consolador, né? Mas ele dá uma promessa para nós de providência, uma promessa de retorno. Então coloca essas promessas no lugar dos pensamentos que vão te trazer ansiedade, né? Que vão te trazer preocupações que não cabem para esse dia. Substitua um pensamento ruim por aquilo que pode lhe trazer esperança, pela uma promessa do Senhor. Tem dado certo comigo, porque é uma receitinha que está na Bíblia, está disponível para você, eu passo para ti também, tá bom? Mateus 6,25 diz, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Portanto, gente, a palavra de Deus diz, não se preocupem com a própria vida, porque não se turbe o vosso coração, crede em Deus que Ele está cuidando da sua vida, né? É extremamente importante a gente conhecer a palavra, mas vivenciá-la, colocá-la em prática. Por muitos anos da minha vida eu passei conhecendo a palavra. Lembra que a gente conversou no domingo passado sobre aqueles 3 pontinhos de alerta? Um desses pontos, o primeiro, na verdade, é conhecer a Bíblia e não praticá-la. Às vezes a gente conhece tanto, né? Escuta pregações, vê estudos bíblicos, vai à escola dominical, estamos munidos ali da palavra de Deus, mas não adianta só ouvir, é preciso confiar e colocar em prática, exercitar tudo isso que nós temos conversado aqui ao longo de João, né, do capítulo de João, do livro de João que nós estamos estudando, é colocar em prática. Se a Bíblia diz, não se preocupe com a sua própria vida,
não caia na armadilha da sua mente. Quando esse pensamento de se preocupar, né, de ficar nervoso, pensativo, de afetar a sua vida, afetar a sua relação familiar, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, de tamanha preocupação que você tem, é uma armadilha que está caindo na sua mente, não que está tentando pegar aí a sua mente. Não caia nessa armadilha. Substitua esse pensamento pelas promessas do Senhor, por João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Vamos colocar em prática o que a gente tem estudado, faz toda a diferença, faça um teste. O nosso segundo ponto é estimular pessoas desmotivadas, né? A gente pode trazer aí os nossos versículos 2 e 3 do capítulo 14 de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar. É muito, muito lindo. Vou preparar um lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. É sim, meus irmãos, se for na nossa geração, você vai ver as portas do céu se abrindo e o Senhor chegando, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quero que você reflita junto comigo sobre essa questão de estimular, né? Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Essa é uma promessa de provisão, meu irmão. Não há porque o nosso coração ficar nesse dilema, né? De ficar perturbado nesse dilema, tá certo? Na casa do meu pai há muitas moradas. Isso é uma promessa de provisão do nosso Senhor. E quando eu for e vos preparar lugar, não é assim, ó, eu vou, porque lá tem muita casa, né? Tem muito local. Ele dá uma promessa de provisão, ele dá uma promessa de retorno. Quando eu for e vos preparar lugar, quando tiver tudo prontinho, vem a parte linda. Eu vos levarei para mim mesmo, uma promessa de proximidade. Você tem uma promessa de provisão para substituir aquele pensamento da ansiedade. Lembra da armadilha quando vier? Você substitui um pensamento ruim por uma promessa de Deus. Vou te dar 3 promessas aqui para você. Em 2 versículos do nosso capítulo. Promessa de provisão. Na casa do meu pai há muitas moradas. Está preocupado com a vida daqui? Com o financeiro? Né? Trazendo para a palavra moradas, mas pode ser N as coisas, né? Não se preocupe. O seu lar celestial está guardado lá, né? Tem provisão para você. E aqui também o Senhor cuida de nós. A promessa de retorno. Quando ele for, ele não foi, te abandonou, ele vai voltar. Tem uma promessa de proximidade. Vos levarei para mim mesmo. Você já parou para pensar nesses dias na vinda de Cristo? Né? Nós devemos amar a vinda do Senhor. Né? Essa segunda vinda de Cristo para nos levar. E amar significa colocar a sua esperança nisso também. Viver aqui na terra, mas entendendo que nós estamos aqui, que não tem como tirar, né? O próprio Jesus diz, peço não que tire do mundo, mas que os guarde. Nós vamos estar aqui. Viver aqui, mas com um olhar fixo no céu. No dia que o Senhor vai unir céus e terras e você vai estar com o nosso, nós vamos estar com o nosso Senhor lá no céu. Eu às vezes fico orando, olhando para o céu e pensando, Senhor, será que eu vou ver as portas se abrindo, o Senhor descendo, né? Ter a visão de Jacó dos anjos aí subindo e descendo. Então, é real, gente. Não é só conversa de igreja, né? Não é só papo de Bíblia. É real. O Senhor vai vir uma segunda vez. E Ele deixou essa promessa de provisão. Lá tem muitas casas, muitas moradas, ou seja, há um lugar para você, uma promessa de retorno. Quando eu for vos preparar o lugar, ele vai vir outra vez. E uma promessa de proximidade, ele vai nos levar para ele mesmo, igreja, corpo de Cristo, aquele que a igreja, né, onde o Senhor Jesus é a autoridade sobre nós, porque ele nos ganhou por direito com a sua morte na cruz. É toda uma ligação. Então, esses primeiros versículos aí tem toda uma conexão, na verdade, né? Um contexto. João 14, versículos 1 a 3. Vou ler porque vale muito a pena ficar na nossa mente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
virei outra vez. Você já pode dar a glória a Deus aí na sua casa. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, fechem os olhos aí. E imagine você chegando lá no céu, correndo para o trono de Deus e vendo Ele face a face, né? Vamos buscar a santidade para que esse momento seja real na nossa vida. E dentro desse texto, eu vou seguir aqui na Bíblia, na minha Bíblia também, tá bom? Dentro do nosso texto, seguem os versículos 4 a 7. Entra um dilema, o dilema de Tomé. Eu estou fazendo o resumo do capítulo, lendo versículo por versículo, mas você pode fazer isso em casa, deve, né? Antes de assistir as nossas lições, ler o capítulo a que se refere, né? Capítulo 14. Os versículos 4 a 7. Quero que você leia aí na sua Bíblia, pode ter uma versão diferente, tá? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo conhecido, né? A gente costuma muito utilizar esse versículo, principalmente em evangelismo. Mas vamos trazer para nós aqui também, né? Se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis. Também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. João, capítulo 14, versículo 4 a 7. Um pouco diferente aqui da minha versão, mas é a NVI, tá bom? Meus irmãos, esse vamos dizer, o coração que a gente falou, né, dos capítulos, o versículo 6, pronto, voltamos, o versículo 6, esse tá aparecendo aqui, vocês desconsideram, tá bom? Um barulhinho aqui do meu celular, mas tudo bem. O versículo 6, ele traz palavras que pra gente são chaves para compreender. Eu sou o caminho, ou seja, não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da verdade, né? E não é possível andar fora do caminho, conhecer fora da verdade, e não é possível viver fora da vida. São 3 palavras que trazem o nosso versículo 6, coração da nossa lição. Eu confesso que o celular tocou aqui o barulhinho e eu me desconcentrei, tá bom? Então me perdoe, vamos voltar aí. Vou falar novamente. O versículo 6, que é o central, o coração da nossa lição, traz 3 palavras importantes para nós entendermos esse versículo na essência do versículo. Vou voltar, tá? Acompanha comigo os tracinhos. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade e não é possível viver fora da vida. São 3 palavras bem específicas para a gente entender esse versículo 6 na sua totalidade. Como eu disse, é um versículo muito conhecido aí quando a gente vai fazer evangelismo. Mas o dilema de Tomé é, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Né? Tomé chega ali, interrompe, olha o Tomé, né? Tomé lá na frente ainda tem um Tomé na história, mas a gente vai ver Tomé em outra lição, especificamente, né? Então ele diz, olha, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente pode saber qual é o caminho? Jesus vem ali e Tomé. Se você tem dúvidas como Tomé, gente, ore ao Senhor e peça que essas dúvidas sejam sanadas. Priscila, quer dizer que eu não sou cristã? Não. Quer dizer que você tem que... Quer dizer que eu não aceitei a Cristo? Não. Quer dizer que você tem que compreender um pouco mais sobre os ensinamentos que ele lhe deixou, tá bom? Então, não fica assim perturbada. Às vezes eu fico também. Eu queria tanto conhecer, compreender, mas o Senhor, à medida que vai nos mostrando, né, dando oportunidade à leitura da Bíblia, o Espírito Santo vai nos ajudando a compreender. E Tomé vai ali, olha, estava com o próprio Jesus, todo dia ali. Ele pergunta, como é que a gente vai saber qual é o caminho, né? Jesus diz, olha, Tomé, estou aqui todo dia com você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai, ninguém consegue ir a não ser por mim. E aí é onde a gente lembra daquele versículo que eu acho que ficou aqui diferente ficou no outro slide, que diz que Jesus só há um mediador entre Deus e os homens. Né? Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que essa informação é batida,
Mas é quando a gente diz, olha, não tem outra forma de salvação, não tem por onde você ir, não tem santo que dê jeito, né? Não tem outra forma de petição. A Bíblia é muito clara, o caminho só é um, a verdade e a vida só é uma, fora dele não tem outra coisa. O Senhor é muito claro quando diz a sua palavra que só há um mediador entre Deus e os homens. Casa aí com essa informação. Mas Tomé, que estava vivendo todo dia com Jesus, fica na dúvida, né? Fica ali naquela ansiedade, na preocupação, no receio, e mesmo estando diariamente recebendo informações do próprio Jesus, ele diz, para onde o Senhor vai, né? Como nós vamos saber o caminho? E em contrapartida, Filipe também entra com o mesmo dilema. Depois de seguirem Jesus, né, por todos esse tempo, eles ficam com os corações ali perturbados, e o Senhor vai lançando, como a gente diz, palavras de conforto, palavras de consolo e palavras de direcionamento. E aí vem os direcionamentos, né? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então vem um dilema de Filipe aí na sequência do de Tomé, e Jesus precisa retomar a mesma informação, né? Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe vem na mesma linha de dilema aí de Tomé e diz assim, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Já que você é o caminho, pois não mostra, é o Senhor que é o caminho, né? Por aí que a gente deve ir. Então mostra-nos o Pai. É a mesma linha de dilema que Tomé teve. Ele está no mesmo dilema ali de Tomé. E aí Jesus aproveita a situação para dar novamente, repetir aí, mais uma vez, esse ensinamento sobre ele ser o próprio Pai. Ou seja, é uma afirmando, né, que não há salvação fora de Jesus. Se ele e as obras, se pelo menos deve ser visto por causa das mesmas obras que testificam, né? As obras de Jesus testificam que ele está no Pai e o Pai está nele. Então é importante para compreender que qual outro teve a autoridade, não, qual outro teve a orientação, a permissão, né, de Deus para fazer as mesmas obras. Essa obra de salvação é casada com o Pai e o Filho, né? Então, diz, olha, pelo menos por causa das mesmas obras, entenda, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso é muito interessante porque nos diz que não há salvação fora de Jesus Cristo, não há outro caminho. Lembra que as informações se complementam? Não há outra forma de salvação fora de Jesus Cristo. Então, conhecer o Filho significa conhecer o Pai invisível, né? Não se trata de uma visão palpável ali que você pode tocar, mas algo que seja por meio da palavra de Deus, é algo espiritual, não é algo visível, né? Assim, aos nossos olhos a gente veja, mas é algo de compreensão por meio da palavra de Deus. Então, quero que você pense junto comigo aqui. A gente já está terminando essa primeira parte que eu fico cronometrando para não ficar muito extensa, né? Mas hoje eu estou sem um relógio aqui. Então, quero que você pense comigo como o Senhor nos consola, né? Como a gente deve viver tranquilo nas promessas de Cristo, com a fidelidade de Deus. Eu quero te encorajar a viver tranquilo nessas promessas que nós estudamos aqui. Promessa de provisão, promessa de retorno, promessa de proximidade. O Senhor estava ali aproveitando os últimos minutos, as últimas horas ali, né, tempos ali com os discípulos, os últimos dias para ensiná-los. Eu vou, mais para frente a gente vai ver, né, vai mandar um consolador. Mas eu não vou lhe abandonar, você não vai estar sozinho. Eu vou preparar lugar e eu voltarei. São promessas de provisão, de retorno e de proximidade. O Senhor está conosco, então Ele consola os nossos corações perturbados. Ele estimula quando nós estamos desmotivados. Priscila, isso é possível? Muito. Quantas vezes a gente da nossa caminhada cristã por anos com Cristo, mas tem momentos que nós nos encontramos desmotivados, seja pela razão que for. Isso pode acontecer com Elias, né? Então,
vai acontecer situações que você vai se sentir desmotivada a tal ponto de não, eu não vou pro culto, eu não vou querer participar, eu não tenho ânimo de ler a Bíblia. Aí eu te chamo lá para nossa lição anterior dos 3 pisca-alertas. Lembra que ficou uma luzinha vermelha rodando, né? Olha, conhecer a palavra e não praticá-la, não escutar as pessoas também, né? Permanecer no erro, certo? Então, olha a luzinha piscando. Se você está desmotivado, lembre-se, substitua esse pensamento pelas promessas do Senhor. Tem uma receita para isso? Tem, tá? E eu tô passando para você. Tá desmotivado? Existe uma receita. Substitua pensamentos que lhe desmotivam, emoções que querem. Olha, a sua carne vai lutar constantemente, a sua natureza pecadora vai lutar constantemente contra o Espírito Santo, né? Contra as coisas de Deus, porque não vem de Deus. Então, eles vão estar ali travando uma guerra diária. Isso não é blá blá blá, conversa de inicial de igreja, não. É a verdade das nossas vidas. Quantas vezes você vai estar desestimulado para procurar a sua Bíblia? Quantas vezes você vai estar desestimulado para ter um momento de oração com o Senhor pelas N preocupações, pelas N problemas que você está passando, né? Por alguma vitória que você tanto quis e não conseguiu, por alguma frustração que seja. Às vezes nem isso acontece, simplesmente nós estamos desmotivados. É um pisca-alerta, procure ajuda, né? Mas quando isso acontecer, lembre-se das promessas do Senhor. Se viver, olha, o homem que vive uma vida, Paulo já diz isso, né? Que vive uma vida só achando que é só isso aqui que está na terra, sem a esperança da vinda de Cristo, sem a esperança dessa vida com Deus no céu, dessa eternidade, é um homem infeliz. Mas se você vive aqui sem pensar que Jesus vai voltar, que tem sim para você um lar celestial que o próprio Jesus foi preparar e ele prometeu que vai voltar, e ele te dá essa promessa de proximidade, se você não tem essa esperança, é uma vida infeliz, é uma vida sem sentido, já que nós somos criados para adorar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Jesus. Na casa do nosso Pai tem muitas moradas. Não se preocupe, que aqueles que são escolhidos estarão lá. Aqueles a quem Deus abriu a mente, é assim que eu acho que é Efésios que fala isso, né? Nossa compreensão para as coisas espirituais e para quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. O tamanho amor do Senhor veio enquanto nós estávamos mortos. Essa é a maior prova desse amor, né? Nós não merecíamos nada. Então, tudo é uma linha que o Senhor vai completando. E essas informações vão chegando à medida que nós estamos estudando a palavra. Agarre-se nas promessas do Senhor. Não deixe o seu pensamento lhe fazer cair numa armadilha, né? Não deixe aquele queijinho ali ser mais interessante do que as afirmações que Deus nos traz. Confie nas promessas do Senhor. Como você tem feito isso na sua vida, né? Como você tem amado a vinda de Cristo, como você tem lidado com as suas preocupações. Você tem deixado seu coração se perturbar? Você tem deixado seu coração ficar desmotivado? Não tem problema. O Senhor lança palavras de vida, o Senhor lança palavras de consolo e de conforto. Tá bem aqui, ó. Busque. Se você não conseguir sozinho, busque ajuda, tá bom? E essa é também uma palavra que você pode levar de consolo, de vida, né? De motivação, de direcionamento àqueles que não têm Cristo Jesus ainda. Por isso que eu dividi a lição em 2 partes, que eu não queria passar corrida essa primeira conversa importante da nossa lição 13, tá bom? Nós estudamos hoje a lição 13, corações aflitos, que os nossos corações não vão mais estar aflitos, nós vamos ser usados para consolar corações aflitos, em nome de Jesus, que foi na primeira parte do nosso capítulo 14, do versículo 1 ao 7. Então eu encerro por aqui a nossa lição de hoje. Vou fazer a mesma fala que eu faço em quase todas as lições, né? Terminando aqui, não fechar a Bíblia e sair correndo para fazer outra coisa não, tá bom? Ore, faça uma oração individual. Peça a Deus para que as palavras dele fiquem gravadas na sua mente, no seu coração. Consagra ao Senhor os seus estudos da palavra de Deus para que seja colocado em prática. Não é só sobre conhecer, é sobre praticar o que o Senhor quer. Lá na frente a gente vai ver que isso é uma forma de demonstrar amor. Como é que eu demonstro meu amor por Deus? Né? Tamanho bondade dele. Como eu demonstro meu amor? Obedecendo. Conhecendo para poder obedecer. Eu não posso dizer que eu obedeço algo que eu não conheço, né? Informações que eu não conheço. Pois, bom domingo, obrigado pela companhia de vocês. Desliga o vídeo, faz uma oração
peço ao Senhor que Ele dê direcionamento. Essas são as palavras dele, de consolo, de direcionamento, de conforto, consolo, conforto, né? Bom domingo, gente.